Dário, o Medo, havia ascendido ao trono da Babilônia, e com ele veio uma nova estrutura de poder. Ele localiza os 120 sátrapas para governar as províncias e 3 presidentes sobre eles. Sendo Daniel um desses 3, a competência e a integridade de Daniel eram inquestionáveis, e ele se destacava entre os demais. O rei planejou em nomeá-lo sobre todo o reino, o que despertou a inveja e o ciúme dos outros sátrapas e presidentes. Eles não conseguiram encontrar falhas ou corrupção em seu caráter ou em sua administração, pois Daniel era fiel em tudo o que fazia. Incapazes de encontrar qualquer acusação contra Daniel em relação aos assuntos do reino, os conspiradores voltaram sua atenção para a fé de Daniel. Eles sabiam que sua devoção a Deus era inabalável. Assim, elaboraram um plano astuto. Convenceram o rei Dário a concordar com o edital real que proibisse qualquer pessoa de fazer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. Uma pena para desobediência seria lançada na cova dos leões. O edito foi apresentado como uma forma de honrar o rei, e Dário, sem perceber a intenção maligna por trás dele, o assinado. Daniel, ao saber do edital assinado pelo rei, não hesitou. Ele não permitiu que o medo ou a ameaça de morte o comprometessem com sua fé. 3 vezes ao dia, como de costume, ele ia para seu quarto, cujas janelas estavam abertas para Jerusalém. Ali ele se ajoelhava, orava e dava graças ao seu Deus. Ele não fez isso às escondidas, mas de forma que fosse notado, mostrando sua completa confiança e devoção. Daniel escolheu honrar a Deus acima da lei do homem, mesmo sabendo das consequências. Os conspiradores, vigilantes, observaram Daniel e o encontraram orando e suplicando ao seu Deus. Perfeitamente foram ao rei e o acusaram. Eles lembraram Dário do edito que lhe havia sido aprovado e da pena para desobediência. O rei, ao perceber a armadilha em que havia caído, ficou profundamente angustiado. Ele se deu conta de que havia sido enganado e que a vida de Daniel, seu fiel servo, estava no jogo. Durante todo o dia, Dário tentou encontrar uma maneira de salvar Daniel, mas a lei dos medos e persas era imutável. Ao par do sol. Os conspiradores insistiram com o rei que a lei deveria ser cumprida. Não havia como contornar a edição real. Com o coração, Dário deu a ordem. Daniel foi trazido, e mesmo com a angústia evidente no rosto do rei, a sentença foi proferida. Daniel seria lançado na cova dos leões. Antes que Daniel fosse levado, Dário expressou sua esperança, dizendo: "O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará." Era uma mistura de fé e desespero nas palavras da monarca. Daniel foi levado para a cova dos leões, uma espécie de fosso onde leões famintos foram desligados. Uma pedra foi rolada para a entrada da cova e selada com o selo real e o selo dos nobres, para que ninguém pudesse remover Daniel ou manipulá-lo durante a noite. O rei Dário voltou para seu palácio, mas não conseguiu dormir. Ele não se alimentou, nem aceitou diversões, e a noite foi de grande angústia. Sua mente estava com Daniel e o que aconteceria na cova dos leões. Eo Amenhezer. O rei Dário se pronunciou apressadamente e correu para a cova dos leões. Sua ansiedade era palpável. Ao se aproximar da entrada, ele chamou Daniel com uma voz aflita, quase um lamento. "Servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, poderia livrar-te dos leões?" A pergunta revelou a esperança misturada com o temor de que Daniel teria perdido. O silêncio que se agita deve ter sido insuportável para o rei. Para quebrar o espanto do rei, uma voz respondeu da cova: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus inveja o seu anjo, e este fechado a boca dos leões, para que não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum." Daniel estava vivo e ileso. O rei ficou extremamente feliz e planejado que Daniel fosse tirado da cova imediatamente. O milagre era evidente e irrefutável. Daniel foi retirado da cova dos leões sem nenhum ferimento, provando que sua fé e sua inocência foram honradas por Deus. Em seguida, o rei Dário planejou que os homens que contrataram Daniel, juntamente com suas famílias, fossem lançados na mesma cova. Antes mesmo que chegassem ao fundo, os leões se apoderaram deles e os fizeram em pedaços. Dário então emitiu um novo decreto para todas as nações, povos e línguas, proclamando que, em todo o seu domínio, os homens deveriam temer e tremer diante do Deus de Daniel. O decreto de Dário exaltava o Deus de Daniel, descrevendo como o Deus vivo e eterno, cujo reino nunca será destruído. Ele reconhece que Deus livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, tendo livrado Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou no reinado de Dário e também no reinado de Ciro o persa. Sua história se tornou um testemunho eterno da soberania de Deus, da fidelidade na adversidade, da recompensa divina para aqueles que permaneceram firmes em sua fé, independentemente das circunstâncias.